Salve pessoal, tudo bem? No meu post no Instagram, que eu coloquei lá a relação entre valor investido e dividendos recebidos, fez muito sucesso e teve muitas visualizações. Então eu trouxe uma análise da empresa aqui para vocês, mais completa, mas também vamos fazer essa simulação para você ter uma noção completa sobre a empresa e como ela funciona. Vamos falar sobre a CEMIG, que é uma empresa do segmento elétrico. Como nós já dissemos anteriormente nesse vídeo aqui sobre a Engie, esse segmento se subdivide em três: geração, transmissão e distribuição de energia. O segmento de geração de energia é aquele propriamente dito, que você tem a hidrelétrica, solar, eólica, dentre outros. O segmento de transmissão de energia são as torres que você vê quando você vai viajar, você está no meio da estrada. E a distribuição de energia é levar a energia para sua casa diretamente, levar a energia para o consumidor. A CEMIG ela atua nos três, mas principalmente no segmento de distribuição, é onde tem a maior participação no resultado da empresa, ok? Então você já tem uma noção de qual setor a CEMIG atua e qual é o mais importante. A CEMIG hoje ela ocupa a 30ª empresa aqui no Brasil com relação a valor de mercado. Não está lá entre as melhores, mas é uma excelente empresa que consistentemente entrega bons resultados. Ela tem excelente dividend yield, boa rentabilidade e está num excelente segmento que necessariamente precisa fazer parte da sua carteira, que é o segmento elétrico. Vamos falar das características gerais da empresa, da CEMIG 4. Ela hoje tem um preço de cota bastante acessível, pessoal, de R$ 11. É muito pouco, é uma Coca-Cola. Teve uma valorização nos últimos 12 meses de 3,4%. Já esteve melhor nessa valorização, mas tem um PL de 7,9. Então você tem um desconto aí para entrar na empresa. Tem um dividend yield muito bom, de 13%, mais 13%. Então, se você soma a valorização com dividend yield, a empresa ela bate a renda fixa. E você pode ver que no último ano ela se valorizou, não se valorizou tanto quanto a gente esperava, mas houve uma valorização. E se você estender esse prazo, olha só a diferença. Por isso que eu falo para você pensar no longo prazo. Olha a diferença da valorização que a empresa teve nos últimos 5 anos para esse último ano. Você vê que a empresa está mais ou menos lateralizando nesse ano. Mas se você amplia esse prazo, olha só, pense no longo prazo sempre. Se você investir na empresa R$ 1.000 nos últimos 5 anos, você teria triplicado o seu dinheiro, mais de 3.000%. E se você tivesse investido há 10 anos atrás, hoje você teria mais do que quintuplicado o valor investido, pois ela teve uma valorização de 572% e uma valorização real, ou seja, aquela descontada da inflação, de mais de 300%. Com relação ao pagamento de dividendos, você tem aqui a data de pagamento. É mais ou menos trimestral. Você tem aqui maio, junho, agosto e dezembro. E se formos levar em consideração a rentabilidade da empresa com vários benchmarks, Ibovespa, que é o benchmark das ações, IFIX, que é o benchmark dos fundos imobiliários, o CDI, que é o benchmark da renda fixa, você pode ver que a CEMIG não conhece nenhum deles. Olha o tamanho da boca do jacaré. Nos últimos 5 anos, ela se valorizou 200%, enquanto que o Ibovespa ficou em 46%, o CDI 64% e o IFIX 29%. E se formos acrescentar aqui o IVVB11, que replica a bolsa americana, o S&P 500, o IVVB11 ficou em 93%. Analisando um pouco o resultado da empresa, os destaques, você tem o EBITDA, uma queda bastante relevante, tá? De quase 70% na geração de caixa. Foi uma queda muito forte, se formos levar em consideração o período de um ano. No período de um trimestre para o outro, é no mesmo sentido, a queda foi muito grande. Foi mais de 16%. Vamos ver o que isso aconteceu. O lucro líquido também vai no mesmo sentido. No intervalo de um ano, caiu mais de 75%. E de um trimestre para o outro, caiu mais de 30%, ou seja, despencou. O EBITDA, por segmento, o segmento de distribuição tem o maior EBITDA, a maior geração de caixa para a empresa, com 758 milhões. E o grau de alavancagem, que é o dívida líquida sobre o EBITDA, o qual é o endividamento real da empresa dividido pela sua geração de caixa, teve um aumento bastante importante. Em 2004 estava 1,3 vezes, agora está em 1,76. Então teve um aumento aí de 46 pontos percentuais. Mas está muito comportado ainda. É só esse aumento aqui do endividamento é que chamou a atenção, somado à queda dos resultados. Olhando aqui a DRE da empresa, nós vemos que houve um aumento da receita. Então a receita cresceu. Só que o EBITDA e o lucro líquido despencaram. Então, alguma coisa entre a receita e o lucro aconteceu durante a DRA. Então, vamos ver o que aconteceu aqui. O total de custos. Ele aumentou 6,2%, enquanto que a receita aumentou 4,6%.
Então, nós já temos uma informação de que os custos aumentaram mais do que a receita. E desses custos, o que mais aumentou foi custo de construção de infraestrutura. Então, opa, a gente já pode tirar uma conclusão aqui que parte desses custos foi investimento que a empresa fez. Porque custos de construção de infraestrutura pode ser investimento. Então, a empresa ela pode ter optado por um resultado pior nesse trimestre para realizar novos investimentos e esses investimentos darem retorno futuramente. Não sei se é isso, mas dessas poucas informações que nós já olhamos, você pode tirar alguma conclusão nesse sentido. O lucro bruto já caiu 3,5%. Nada mais natural, né? Se a receita cresceu 4,6% e o custo 6,2%, natural que haja uma queda nesse lucro bruto no trimestre. Nas despesas, houve uma queda bastante relevante, de mais de 117%, com uma queda muito forte em outras despesas administrativas. Então vamos ali tateando com relação ao DRE. E acredito que o grande vilão esteja aqui, ó. Resultado financeiro. Porque olha só, de 2024, o resultado financeiro ficou em menos 61 milhões. Agora foi para 276 milhões, um crescimento de 350% aproximadamente. Aqui é o vilão. Isso aqui acabou com a geração de caixa da empresa e acabou com a lucratividade dela. Não foi esses investimentos aqui que a gente estava olhando. Foi esse resultado financeiro, especificamente despesas financeiras. Cara, essa imagem aqui, ela é muito boa. O mais importante é isso aqui. E do mais importante são esses pontos aqui. Desses, a maior geração de renda para a empresa é o segmento de distribuição. Você pode ver com 7,2 bi. Só que, se a gente descer, nós temos aqui, ó, geração, transmissão, comercialização e distribuição de energia. Aqui é gás. A distribuição de energia gera a maior receita, mas aqui, ó, 7,2. Só que geração de energia gera o maior lucro. Então, geração de energia fica ali em terceiro no segmento elétrico da CEMIG, com 721 mil. Só que ele gera a maior lucratividade, é o segmento mais lucrativo para a CEMIG, embora não seja o foco dela, com 357 mil. Então você vê que o segmento de distribuição de energia, ele gera muita receita. Ele consome muito daquilo que ele produz. O geração de energia não, ele tem uma relação melhor de eficiência com produção e lucratividade. Nós já falamos que o lucro líquido sofreu uma porrada, né, de mais de 70% de redução. E aqui estão as causas. Redução de 106 milhões no lucro líquido da atividade de comercialização, decorrente do aumento dos custos de aquisição e preços mais elevados. Então a empresa ela comprou mais energia em um contexto em que os preços para essa compra estavam elevados. Diminuição de 90 milhões no lucro do segmento de distribuição, aumento na despesa financeira, o grande vilão aqui, de 214 milhões, refletindo o aumento na dívida bruta e da Selic. Então o cálculo que estava sendo feito com a Selic estava na casa dos 10,5% a 10,75%. Só que ela sofreu uma porrada e foi para 15%, explodindo o endividamento da empresa. Não porque a empresa em si se endividou, mas porque o indicador a que o endividamento dela estava atrelado, ele explodiu mais de 5 pontos percentuais. Olhando para o planejamento de investimentos que a empresa vai fazer, você tem que o segmento de distribuição, ela ocupa muito a preferência da empresa, com muito mais de 60% de todo o potencial de investimento de planejamento, né. Em 2024 foi em 5,7 bi, só que agora já em 2025 já está em 4,7 e ainda vai ter a divulgação do próximo relatório, porque no mesmo período do ano passado estava em 4 bilhões, agora está em 4,7. E nós temos aqui o perfil da dívida. O cronograma de investimentos, a maior parte absoluta é de 2030 em diante. A empresa ela tem uma dívida com bastante longo prazo. O custo da dívida ele é baixo, tá? Só que ele aumentou bastante por causa do aumento da taxa Selic. O grau de alavancagem também aumentou bastante por causa do aumento da Selic e dessa emissão de debêntures, mas a dívida ela está bastante comportada. A CEMIG ela tem um grau de endividamento muito baixo. A Engie, por exemplo, tem esse grau de alavancagem em quase 4 vezes. A CEMIG está em 1,7. E vamos para a principal parte, né, vamos dizer assim, do vídeo, que é a simulação de investimentos.
A CMI, como nós já vimos, tem um preço de cota de R$ 11,11, bastante acessível. E tem um dividendo correspondente mensal de 12 centavos. Ela entrega aqui aproximadamente R$ 1,46 por cota no ano, só que mensalmente isso corresponde a 12 centavos. E nós fazemos aqui a nossa simples simulação, né? Se você fizer um aporte de R$ 300 por mês, em quanto tempo você vai alcançar o seu objetivo? E se você fizer isso em R$ 500 e em R$ 1.000? Eu quero estabelecer aqui com vocês um objetivo de sempre de R$ 10.000 de renda passiva com os dividendos da CEMIG. Então, se você fizer esses 3 aportes, em quanto tempo você vai alcançar esse objetivo? Mas chega de papo, vamos lá. Se você tem 500 cotas de CEMIG, você vai ter uma renda mensal de R$ 60,83 com o valor investido de R$ 5.555. 1.500 cotas, a sua renda mensal já passa para R$ 182 e você tem um valor investido de R$ 16.660. 3.000 cotas, a gente dobra esse valor, né? Você passa a ter uma renda mensal de R$ 365 todos os meses, isso vai cair na sua conta, e você vai ter um patrimônio de R$ 33.330. Se você tiver 5.000 cotas na empresa, a sua renda mensal já passa para R$ 608, com um patrimônio de R$ 55.550. 10.000 cotas, dobramos esse valor de novo. A nossa renda mensal já passa para R$ 1.216, com o valor investido de R$ 111.000. Tá ficando bom, né? Com 15.000 cotas da empresa, a nossa renda mensal já está em R$ 1.800, aproximadamente, com o valor investido de R$ 166.000. Tá muito bom. 20.000 cotas, nós temos uma renda mensal de R$ 2.400, com o valor investido de R$ 222.000. 30.000 cotas, a nossa renda mensal já passa para R$ 3.650, com o valor investido de R$ 333.300. 50.000 cotas, a nossa renda mensal está em R$ 6.000, olha só, com o valor investido de R$ 555.000. 70.000 cotas, a nossa renda mensal, já estamos chegando perto do nosso objetivo, com uma renda mensal de 8.500, com o valor investido de 777. 90.000 cotas, nós já temos a nossa renda mensal de 10.950 e com o valor investido abaixo de 1 milhão, com R$ 999.000. Eu diminuí um pouco o valor aqui para ficar um pouco mais próximo de R$ 10.000 e reduzir o valor investido total. Então ficou em R$ 916.000 para você ter ali R$ 10.000 todos os meses de renda passiva. Menos de 1 milhão investido, você consegue R$ 10.000. E se você investir R$ 300 todos os meses, começando do zero, sem fazer aporte algum, você chega a esse objetivo em 34 anos. Se você, por exemplo, tem os R$ 5.000 e eu quero dar de entrada esse valor, de 34 anos cai para 32,6. E se por algum motivo aumentar a rentabilidade, colocar ali 12% ao ano ao invés de 10%, cai para 28 anos aproximadamente. Isso sem levar em consideração o reinvestimento de dividendos. Se você pegar esses dividendos recebidos durante esse período e reinvestir, isso aqui cai para menos de 25 anos. Então, com R$ 300 depositados todos os meses, você consegue ter uma renda passiva de R$ 10.000, um patrimônio de aproximadamente 1 milhão, e isso em 25 anos aproximadamente. Se a gente fizer a mesma coisa agora com um aporte de R$ 500, com 10% de rentabilidade, você chega a esse objetivo em 29 anos aproximadamente. Se por algum motivo você quer começar com R$ 5.000, você chega nesse objetivo em 28 anos. Se você aumentar a sua rentabilidade para 12%, você já chega em 25 anos sem levar em consideração o reinvestimento dos dividendos recebidos. É muita coisa, né? Fazendo a mesma coisa agora com um aporte de R$ 1.000, começando do zero, depositando R$ 1.000 todos os meses. Você chega a esse objetivo em 22 anos. Olha isso. Se você começar com R$ 5.000 inicial, você chega em 21 anos, em 21,8 anos. E se você aumentar a rentabilidade para 12%, você chega em 19 anos aproximadamente, sem reinvestir. Se você reinvestir os dividendos, isso aqui cai para próximo de 15 anos. Pessoal. Você acelera muito o seu ganho, porque é rentabilidade em cima de rentabilidade, é reinvestimento, é uma bola de neve. Você vai investir mais, você vai ganhar mais, você vai reinvestir, você vai somar com seus aportes. Esse patrimônio aqui vai estar rendendo, então você ganha de todos os lados, fora de dividendos não recorrentes que a empresa distribui. E se você aumentar o valor inicial
para R$ 10.000 ao invés de R$ 5.000, de 28 anos, 28,7 anos, cai para 27,6. Você reduz um ano, olha só. Se você fizer o mesmo com um aporte de R$ 500, de 25 anos, cai para 24. A mesma coisa com o aporte de R$ 1.000, de 19,6 anos, cai para 19,2. Você reduz muito o tempo. Ah, mas é muito dinheiro, é muito tempo. Pessoal, isso daqui é muito menor com relação a tempo do que a INSS. Você não vai conseguir se aposentar pela INSS. E a INSS, isso não será seu. Vai precisar de uma nova reforma da Previdência agora, que vai aumentar o valor mínimo da idade para você poder se aposentar. Eu estou te apresentando uma forma de aposentadoria que em 25 anos, depositando um valor pequeno todos os meses, você consegue no final ter uma renda passiva de R$ 10.000 e 1 milhão em patrimônio, rendendo 12% ao ano. Onde você vai conseguir isso? Se você quiser aumentar um pouco o aporte, você consegue abaixo quase de 20 anos. E se você aumentar mais ainda, você consegue em 15 anos se aposentar com R$ 10.000 todos os meses. Eu não conheço outro lugar além da Bolsa de Valores que ofereça isso para você. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. O meu compromisso aqui é sempre trazer ótimas empresas para compor a carteira de vocês, ou pelo menos despertar a curiosidade. Assim que você olha uma boa empresa a um bom preço, você olha os seus indicadores e você precisa analisar se aquilo faz parte ou não, ou se aquilo faz sentido ou não para compor a sua carteira e os seus objetivos, que eu não sei quais são, mas eu trago aqui as informações para subsidiar essa decisão que você precisa tomar. Beleza? Eu espero ter ajudado. Coloca aqui nos comentários quantas ações você tem da empresa, qual é o seu objetivo de renda passiva, se você está perto ou longe de alcançar. Eu vou fazer o máximo para ajudar e encurtar esse caminho para vocês. Então, um abraço, bons investimentos e valeu!